Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês, falando sobre realismo e naturalismo. Agora nós vamos ver mais uma obra importantíssima de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra de referência mundial, dada a criatividade e a grandeza dessa obra, né? As inovações para uma época em que nem se imaginavam alguns recursos, Machado de Assis vem destronando todas as teorias e colocando a sua habilidade, a sua criatividade para o mundo inteiro, né? Estudado e reverenciado até hoje em vários países do mundo. Então vamos conhecer um pouco sobre essa obra de uma maneira geral, não é não? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o próprio nome já diz, ele é um livro de memórias, tá? Por que um livro de memórias? Quem escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas é o próprio Brás Cubas, um defunto que depois de morto decidiu escrever a sua obra, tá? Então essa obra foi publicada em 1881 e ela marca o início do realismo no Brasil. Olha a importância dessa estrutura, tá bom? Então, lógico, a história é narrada pelo próprio Brás Cubas, que é a personagem central, tá? Que é um narrador e personagem, que após a morte decide escrever suas memórias. Tá? São aqui capítulos curtos de uma estrutura não linear. Por quê? Porque tudo vai de acordo com conforme ele vai lembrando. Tá? Nós estamos falando de uma obra que vai expor o que é a elite burguesa carioca do século XIX. Tá? Mostra a trajetória da personagem do seu nascimento até a morte, tá? Tendo como fio condutor, como a gente diz aqui, relacionamento extraconjugal com Virgília, que é casada com Lobo Neves. Ou seja, o que é isso daqui? São relações afetivas, amorosas, que permeiam a obra, vários encontros, vários casos, mas um bastante significativo, já que ele impõe valor aos acontecimentos. Tá? Das personagens, nós temos o destaque para o próprio Brás Cubas, que é o protagonista da nossa história, Virgília, que é a maior paixão da vida dele, né? A maior paixão da vida dele. Depois, Lobo Neves, que é o marido de Virgília, que é político, né? E, na verdade, é aquele que é traído. Tá? Marcela, uma prostituta de luxo, né? O primeiro amor de Brás Cubas, que acaba levando o pai dele a tomar uma atitude de mandar ele para fora do Brasil, porque está gastando uma fortuna. Eugênia, o segundo amor do narrador. Veja, o Virgílio é o terceiro. Eugênia já é aquela personagem, a única personagem realmente de moral ilibada, sabe? A única personagem, assim, boa, honesta, sincera, de bom caráter, tá? Só que ela representa o que Brás Cubas não aceita. Ela é uma moça pobre, tá? É uma moça de origem humilde, aquilo lá não daria status para ele. E além de tudo, né? Ela é manca de uma perna, tem uma perna menor do que a outra, ela é coxa, ele repete durante a obra, né? Pena que é coxa. E a ironia de Machado está no nome de Eugênia, porque Eugênia vem da palavra eugenia, e eugenia fala sobre a boa qualidade de vida do homem. E Eugênia não tinha essa boa qualidade, era coxa, era pobre, né? Tanto que Brás Cubas a despreza, né? A despreza porque não poderia se casar com uma mulher que daria a ele vergonha social, tá? Daria ele vergonha social. Então, as coisas não dão certo, tá? Nhaloló foi o que? Uma possibilidade de casamento para ele, só que a moça morre pouco tempo depois de febre amarela, né? Ela era novinha, 19 anos, foi apresentada pela irmã de Brás Cubas e aí já viu, né? Dá tudo errado. Dá tudo errado, a moça morre de febre amarela, mais um fracasso. E a personagem Quincas Borba, que é um amigo de infância que tem um papel importante dentro da obra, tá? Tanto que ele vai ser resgatado e um novo livro vai ser escrito depois, colocando essa personagem como personagem principal. Então, existem ali vários fatores que se constroem em cima dessa obra e que merecem um destaque especial.
Não é não? Então vamos ver, vamos falar um pouco sobre ela. Agora aqui, ó, vocês têm um enredo para vocês seguirem ali rapidamente. Então a gente começa falando sobre o seguinte, né? Lembrando que Memórias Póstumas Brás Cubas é uma narrativa fragmentada. Por quê? Porque não existe uma linearidade. As coisas não têm uma sequência. Começo, meio e fim. Tá? Por quê? Porque as coisas vêm de acordo com as lembranças do nosso narrador. Tá? Conforme ele vai lembrando das coisas, ele vai falar. Tá? Então, a ordem que as coisas lhe vêm à mente. Que lhe vem à mente. Tanto que existem aspectos significativos, por exemplo, a digressão, que é uma expressão importante. Por que o texto dele é digressivo? Porque ele foge da linha condutora. Você tem uma linha narrativa, que é o que? Contar a história do Brás Cubas, de repente ele faz o quê? Digressão. Ele desvia do foco narrativo e começa a fazer comentários sobre uma personagem, sobre um fato, debate um assunto, depois ele volta. É o que se chama em Memórias Póstumas de Brás Cubas de estilo zigue-zagueante. Porque ao invés de seguir a linha reta da narrativa, ele vai para um lado, desvia, volta para outro. Isso é importante entender. Que essa não linearidade traz também, né, ou seja, esse ir e vir no tempo, também traz um caráter psicológico muito grande, porque as coisas estão acontecendo em que nível? No nível da consciência e não no nível da observação. Tá bom? Importante esse tipo de coisa. Tanto acontece e tanto supera as expectativas de uma narrativa normal que em vários momentos o próprio Brás Cubas para a narrativa a conversar com o leitor do seu livro. Falou, cara, o leitor, ele conversa. Essa conversa com o leitor é outro aspecto que rompe com a tradição narrativa e que é muito importante dentro desse texto. Tá? Muito importante. Falou assim, e a obra, ela começa logo nas primeiras páginas com a dedicatória que, mais uma vez, quebra todas as perspectivas. Né? A dedicatória que Brás Cubas faz é ao verme, olha ali atrás. Né? Ele dedica a sua obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver. Tá? Então, vejam só a ironia, né? O deboche que ele faz, a dedicação que ele fez dentro desse contexto, tá bom? Aí ele passa para a descrição do seu funeral. Como é que foi que ele morreu? Ele tem quase ninguém. Uma outra pessoa, quase ninguém chorava, tá? Por quê? Porque ele também não tinha tanta importância, tá bom? Falou assim, então tinha pouca gente ali dentro, pouca gente, né? E aí ele se diz, né, nesse momento, ele fala sobre quem ele é, que a partir disso tudo ele decidiu escrever a sua obra. Tá? E ele se declara quem? Um autor defunto e não um defunto autor. Defunto autor é o caso dele. Autor defunto não. Autor defunto é o quê? É um autor que morreu. Ele não era autor. Ele é um defunto que decidiu escrever um livro. Então ele é um defunto autor. Tá? Um morto que escreve a sua autobiografia. Tá? Do que Brás Cubas morreu? De pneumonia. Enquanto ele tentava conquistar o grande momento, ou seja, o auge da sua história, da sua existência, na invenção científica de um emplastro milagroso chamado emplastro Brás Cubas. Tá? Ele estava com uma obsessão por isso, que era um emplastro que ele conseguiria, que veio à mente dele, todo pronto, uma fórmula pronta, capaz de livrar o homem da mediocridade da vida, da inteligência e saúde, ou seja, revolucionaria a história do mundo. E o sonho dele era o quê? Que o rosto dele tivesse estampado naquela garrafa de elixir do emplastro, para que todos pudessem lembrar, o emplastro Brás Cubas. Ele ficou tão dedicado, tão atento, que ele esqueceu da própria saúde no processo de criação, adoece, pega uma pneumonia e acaba morrendo. Tá? Sem conseguir concluir, né, sem conseguir terminar a sua obra, que seria a maior obra da história da humanidade. Tá? Então, o que acontece? Uma sequência de fracassos. A história de Brás Cubas é uma história de constantes fracassos, de realizações medíocres, ou quase nenhuma realização. Tá? Fracasso seguido de fracasso. Tá? E aí ele, depois de contar um pouco sobre o funeral dele, fazer a sua dedicatória, ele vai falar um pouco da infância, muito rapidamente,
tá? Como é que ele se caracteriza? Porque ele era o quê? Nascido de família rica, de elite, tá? Menino mimado, maldoso, maltratava as escravas, tá? E pegava um deles, um menino, para fazer de cavalo, fazia o menino ir no chão e montava em cima. Então, assim, sempre humilhando todo mundo, era chamado de menino diabo. Olha como ele era, como era na infância. Tá? E Brás Cubas vai crescendo, mimado, estudando, sem responsabilidade com nada. Quando ele tem 17 anos, ele se apaixona por Marcela, uma prostituta de luxo, tá? A quem ele se entrega como seu primeiro amor. E gasta uma fortuna. Começa a gastar o dinheiro dele, quando o pai percebe, o menino já tinha gasto uma fortuna danada. Ele fala, chega. Ele falou, mas eu tô apaixonado. Ele falou, chega. Ele falou assim, pega o moleque e manda ele para Coimbra. Ele falou, você não vai mais ficar aqui. Manda ele embora, manda ele para Portugal, vai para Europa. Tá? Vai estudar direito lá. Então, Brás Cubas vai estudar, fazer faculdade de direito. Uma porcaria, não se dedica a nada. Passa assim porque tem prestígio, decora meia dúzia de frases bonitas para dizer que era um advogado, mas é um traste, uma tranqueira. Tudo que ele faz é assim, é tudo meia boca. Tá? Então, é o que ele podia fazer. Tá? Aí o que acontece? Ele fica lá um tempo e aí volta para o Brasil. Acabou, volta para o Brasil, volta para o Rio, e ali ele conhece Eugênia. Quando ele volta, né, ele conhece a moça Eugênia. Então, o papel de Eugênia é o quê? É de contrastar com tudo que existia na sua vida. A futilidade, a vulgaridade, a ostentação, o luxo, sabe? A vaidade pessoal. Por quê? Porque Eugênia era primeiro um anjo. Perfeita, delicada, justa, sabe? Falou assim, filha de pais humildes, tá? O pai havia morrido, a mãe era mãe solteira, na verdade, tá? Apesar de linda, ela não traria nenhum referencial social que importasse para Brás Cubas. E para ele isso é importante, tá? O que ele faz? Ele acaba, mesmo gostando dela, se afastando dela. Por quê? Por uma questão de aparência, por uma razão. Eugênia tinha uma perna menor do que a outra, ela era coxa, segundo ele diz. Falou assim, tão bonita, porém coxa. Essa é intensa, essa fala dele, como ele relativiza tudo porque ela tem uma perna menor do que a outra, tá bom? Então, o que ele faz? Larga e vai continuar seguindo a vida dele. Ele começa agora tentando na vida política, tá? Acaba conseguindo virar deputado. Novo fracasso. Não coloca um projeto que presta, não tem ideia, não tem competência para isso daí. Não tem competência nenhuma. O pai, diante disso, fala assim, meu filho não tem competência. Se eu não encaminhá-lo, não sei o que vai fazer. Tá? Ele pega e apresenta ao filho Brás Cubas a filha de um amigo, o conselheiro Acácio, que era o quê? Pai de Virgília, uma belíssima moça. Tá? O que ele queria? Que Brás Cubas se casasse com Virgília, se casando com Virgília, teria a condição de ser indicado como ministro, tá? Ser indicado como ministro. Mas o que acontece? Virgília vê em Brás Cubas um bom vivan e acaba preferindo, para se casar, né? Ela foi racional. O que ela fez? Ela prefere Lobo Neves. Lobo Neves era um outro pretendente, mas com mais gana, com mais poder, com mais ação, né? Mais iniciativa. Então, alguém que daria a ela maior certeza de estabilidade financeira e social. Então, ela prefere o quê? Ficar junto com Lobo Neves. Lobo Neves acaba tendo uma nomeação, deixa a cidade onde eles estão e automaticamente vem o fim do relacionamento pela distância, né? Ela vai embora, né? Se casando com o Lobo Neves. Tá? Se casa com o Lobo Neves, o que acontece? O caso do Lobo Neves some das vistas de Brás Cubas. Tá? Nesse meio tempo, surge a possibilidade de um novo casamento, vendo que Brás Cubas estava triste porque o amor da sua vida tinha partido, tinha deixado, vai apresentar a irmã
de Brás Cubas apresenta ele a uma amiga chamada Inhaloló, tá? Uma bela jovem de 19 anos, mas não tem jeito. A coitada morre alguns dias depois, logo depois de conhecer, morre de febre amarela. Né? Veja como tudo vai dando errado na vida de Brás Cubas. Ele fracassa em tudo, em todos os relacionamentos. Tá? Passado mais algum tempo, ele vai encontrar um grande amigo de infância, que é Quincas Borba. E Quincas Borba vai passar por um processo de enlouquecimento durante a obra por causa do desenvolvimento de uma teoria, que é a teoria do humanitismo, que ele desenvolve o humanitismo, que é, na verdade, uma espécie de sátira ao positivismo, ao progresso, sabe, ao trabalho em prol do progresso e da ciência. Então ele tenta desbancar tudo isso daí, mas fica pirado, fica doidão. E a vida vai seguindo seu rumo, tá? Nesse meio tempo, Lobo Neves retorna junto com Virgília e os dois se encontram, tá? Eles se encontram e acabam se tornando amantes. Brás Cubas e Virgília tornam-se amantes, tá? Tornam-se amantes, para não vivem a se encontrar, aquilo começa a vida a dar nas caras, tá? Começa a dar nas caras. Eles então decidem arrumar um lugar para se encontrarem, né? Alugam uma casa e colocam lá como serviçal Dona Plácida, uma mulher que estava com muitas dificuldades financeiras e que é colocada lá como forma de virar uma espécie de álibi. Por quê? Porque como é uma mulher humilde, com necessidades, Virgília vai visitá-la para levar mantimentos, para cuidar dela, e Brás Cubas, que é um bom homem, também mentira. Na verdade, eles se encontram ali para ter seus casos amorosos. Né? A mulher morre de vergonha, acha aquilo um absurdo, mas precisa do sustento que eles estão provendo e acaba ficando quieta. Tá? Não faz mais nada. Né? Ou seja, deixa eles viverem a vida deles. É dentro desse momento, com a soma de frustrações, com todos conquistando grande sucesso, que ele, Brás Cubas, então tem uma epifania. Ele acorda como se fosse assim, a fórmula pronta na cabeça de um emplastro milagroso, capaz de curar a humanidade de todos os seus males. Tá? O que ele faz? Ele começa a produzir o emplastro. Ele fica tão dedicado que ele para de dormir, ele para de comer, ele para de repousar. O resultado é que ele acaba o quê? Ficando doente. Tá? Ficando doente. Vejam, era a última chance dele conseguir ser alguém na vida. Tá? Última chance. O que acontece? Fica doente, pega uma pneumonia, tá? Por não se cuidar e acaba morrendo. Ou seja, termina assim, exatamente do jeito como ele não queria que terminasse. Morre, não conquistou nada. E aí é que vem a conclusão do grande fracasso da vida dele. Né? Nossa, mas eu só fracassei. Então, ele constrói nesse momento chamado capítulo das negativas. Tá? O que é isso? É o capítulo em que ele faz uma reflexão e fala assim, nossa, eu realmente não sou nada. E ele diz, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, ele constrói ali a própria decadência. Eu falo assim, acaba comigo. Eu não tive filho para não transmitir a ninguém esse legado miserável. Tá? Segundo consta, obviamente, né, essa seria a visão real de Machado de Assis sobre tudo o que acontecia com ele. Né? Ou seja, sobre a própria condição de Machado. Lembre-se, né? Machado de Assis, ele está ali no final do século XIX na sua produção, nasce na primeira metade ainda do século XIX, ou seja, em pleno universo da escravidão. Tá? E aí o que acontece? Vai estudar, é um prodígio, né? Um prodígio, ele estuda com padres que dão a ele conhecimento de grego e latim, que permite com que ele explore a cultura universal. Né? Ele, aos 16 anos, 17, já escrevia matérias em jornais que deixavam de boca aberta todos os outros escritores. Então, Machado, ele tinha assim,
uma habilidade gigantesca dentro desse contexto. Porém, ao mesmo tempo que esses fatores eram positivos, ele se via como alguém deplorável, porque era negro num país de escravos, era pobre e tinha problema de saúde, ele era epilético, tá? Ele era epilético. Então o que ele diz? Que ele não queria que um filho desse, ou então ele produzisse alguém que herdasse essas características e sofresse. Poxa, vou criar um filho que também vai ser negro num país ruim, tá? Que vai ser pobre como eu, porque eu não sou rico, que vai herdar coisas negativas. Não, melhor não. Então é por isso que ele diz aquela frase, né? Não tive filhos, não deixei a ninguém o legado miserável, porque ele achava que a vida dele, Machado reflete ali sua própria visão de vida na fala de Brás Cubas dentro desse contexto. Então, é uma obra que se caracteriza justamente por ser, primeiro, a obra que inaugura o realismo naturalista no Brasil, mas que rompe com todas as regras literárias convencionais. Não com todas, mas com muitas, criando novas expectativas, novos estilos, tá? E traduzindo o talento do autor, tá? Que é respeitado até hoje em todas as partes do mundo. Tá certo, minha gente? Bom estudo a vocês e até o nosso próximo encontro.